as vontades melhora as realidades e as para-realidades do planeta Terra. É com essa ortopensata de autoria do médico e pesquisador e propositor das ciências Conscienciologia e Projeciologia, Valdo Vieira, que damos início a mais essa edição do Grafocons, um programa que tem o intuito, o objetivo de valorizar a literatura conscienciológica e os seus respectivos autores. Hoje o nosso diálogo é sobre a obra Vontade, Consciência Inteira, de autoria da pesquisadora bastante experiente, veterana da Conscienciologia, professora Dulce Dal, que a gente estica o tapete vermelho para a sua chegada, professora. Seja muito bem-vinda a essa edição aqui do Grafocons. Obrigada, Isabela. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui, viu? Agradeço o convite. Muito bom poder falar sobre vontade para os nossos colegas, conscienciólogos, enfim, ao público em geral, né? Sim. E, professora, antes da gente dialogar a respeito do seu livro, eu gostaria de fazer um convite para a gente dialogar antecipadamente sobre o emprego da vontade nessa fase de isolamento social pandêmico. De que forma você colocaria ou sugeriria que a gente utilize esse tempo, a nossa vontade, para essa fase, para esse contexto em especial? Usar a nossa vontade nessa fase de isolamento, da melhor forma. Bom, o momento que a gente está vivendo agora, de isolamento social, de pandemia, com certeza é um super desafio sob vários aspectos, né? Sim. E claro que, como a maioria desses desafios depende de um condicionamento ou de um posicionamento intraconsciencial íncito a cada um de nós, a vontade entra aí como um atributo fundamental, né? Por exemplo, a gente tem que controlar vários impulsos ou várias outras vontades que não aquelas que a gente realmente gostaria de estar desempenhando nesse momento, né? Por exemplo, o fato de ficar em isolamento exige muito mais rigor nos nossos hábitos. Você concorda? Sim, sem dúvida. Você não tem mais aquele horário para sair de casa e trabalhar ou para ir para a faculdade. Você tem os seus. Tudo depende muito mais de uma auto-organização a partir da sua vontade. Você tem ali o dia inteiro para, por exemplo, comer guloseimas na sua casa, para fazer atividades que lhe dão muito mais prazer e muito menos evolutivas, né? Então, cada um sabe aí dos seus percalços e das suas limitações e das suas vontades não tão evolutivas que precisam ser trabalhadas. A gente pode muito bem aproveitar esse momento para desenvolver esse atributo tão importante. Eu, por exemplo, iniciei uma dieta rigorosíssima, uma dieta médica rigorosíssima. E estou há um mês cumprindo a risca. Então, meio que testando aí a famosa força de vontade, né, Isabela? Tá indo, tô indo bem. Muito bom. E isso, essa introdução, lembra que o tema vontade, ele é neutro. É isso, professora? Ele pode ser tanto interpretado ou aprofundado pela lógica homeostática, equilibrada, como nosográfica, é isso? Exato. Se a gente pensar na vontade enquanto um mega atributo consciencial, é claro que a gente está levando aí para a questão da evolução, né? Sendo um mega atributo, que sem ele a gente realmente não avança na evolução, e aí ele seria homeostático. Mas a vontade em si, essa que a gente comenta aqui no dia a dia, ela, em tese, ela é neutra. Por que ela é neutra? Porque você pode ter uma força de vontade enorme, muito grande, e você utilizar mal essa sua força volitiva, né? Por exemplo, a gente tem aquela condição de pessoas que têm muita força de vontade que agem em prol de um egoísmo pessoal e não em prol do melhor para todos, do que seria melhor para as consciências ao redor, não é? Elas saem impondo o que elas gostariam para elas, que seria melhor para elas. Então, e não para os outros, né? Não necessariamente, né? Então aí você tem uma série de patologias, de ectopias volitivas envolvendo então a força de vontade anticosmoética, né? E tem a outra
também, que é a força de vontade que a gente almeja, né? Principalmente estudando a conscienciologia, que é utilizar a vontade enquanto mega atributo em prol da nossa evolução consciencial, que é algo que a gente sabe, tem essa vivência, né? A partir de vários relatos e das próprias autoexperimentações pessoais ou de outros, né? Mas a gente já sabe disso, isso é fato e é para fato, né, Isabela? Então, Sim, é muito importante considerar essa condição de sim. que a vontade evolutiva está nas nossas mãos, né? Sim, e além dessa consideração de se tratar de um mega atributo consciencial, existe aí nos bastidores da tua holobiografia o interesse, quais os interesses da tua holobiografia em relação ao caráter pesquisístico do tema vontade? É, eu até escrevi um verbete que eu defendi há pouco tempo, que eu denominei autopesquisa da vontade, justamente nessa linha de fazer autopesquisa de tudo que eu venho fazendo em termos de autopesquisa, abrangendo esse tema. Porque eu concluí que a vontade realmente é um tema meu de causal de praxis. E Uhum. a ideia de escrever esse livro, ela foi muito intuitiva, ela veio assim de uma maneira muito, ao mesmo tempo natural e estranha para mim. Então, foi nitidamente algo vindo de amparo extrafísico, né? Com o tempo eu fui concluindo, eu fui juntando as peças, né, das sincronicidades, das parapercepções, das próprias pesquisas mesmo, de modo geral, e eu então concluí isso, que esse tema ele é uma cláusula pétrea minha para trabalhar isso. Por quê? Quais são as... Eu tenho hipóteses, né? Eu não tenho certezas, mas eu tenho muitas hipóteses. Muitas não, algumas hipóteses sobre Sim, questão holobiográfica. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita força de vontade para muitas coisas. Eu sei que eu tenho esse trafor de capacidade de realização de muitas coisas. Eu, a minha vida toda, enfim, a minha carreira profissional, eu sempre recebi assim tarefas, né, quase impossíveis ou muito difíceis, e eu fazia aquilo de bom grado, né? Eu tenho esse trafor de desafios grandes e conseguir realizar. Mas eu também tenho a hipótese de que a questão da vontade utilizada enquanto conceito de essa autoconsciência da vontade enquanto atributo responsável pela mobilização das energias e das energias conscienciais é alguma ideia para mim nova aparentemente. Não é algo que eu tenha retomado ao longo da minha holobiografia há muito tempo. Eu tenho hipóteses muito remotas de ter trabalhado com isso. Depois eu tive um vácuo. Eu fiquei algum tempo trabalhando muito mais com a intelectualidade ou outros assuntos e menos com essa questão energética mesmo, parapsíquica, né? Então, são essas as hipóteses a muito serem bom. aprofundadas. Excelente, professora. E tem algum momento que você coloque da sua vida intrafísica que a vontade tenha sido determinante para, além de dar um upgrade, essa ressignificação pela cosmoética, um momento específico, essa virada de chave, que a vontade foi crucial aí na sua vida? Tem uma virada muito grande que eu considero assim, que foi aquele divisor de águas, né? Foi quando eu lancei meu primeiro livro, o Autoconsciência e Multidimensionalidade, que eu tive um problema muito sério familiar próximo de saúde e eu tive que ter um posicionamento enorme, uma vontade férrea, cosmoética, absurda, para eu conseguir vir para o lançamento do livro. E a impressão, a informação, a parapercepção que eu tive é que aquilo era um gargalo, era um pedágio evolutivo que eu estava passando e que se eu não viesse, eu estaria me rendendo a uma situação que não seria boa para mim no futuro, né?
E eu fiz de tudo. Eu finquei o pé, eu combinei com os amparadores, eu coloquei toda a minha carga intraconsciencial, cosmoética, claro. Eu não queria prejudicar ninguém, nem ser desrespeitosa, nem não assistencial com a pessoa, né? Que é uma pessoa que eu prezo muito e que, enfim, me acompanha por muitos anos na vida, muitas décadas até, e deu tudo certo, sabe, Isabela? Eu consegui, eu Sim, vim para o lançamento, eu banquei a situação, foi um super desafio. Isso, então, para mim foi uma muito bom. lição, uma lição. Eu já estava com insight com a questão de escrever um livro sobre isso, sobre a vontade, e as coisas foram se fechando, né? Aquele quebra-cabeça de ideias vai convergindo quando você tem assim um foco, né? Intelectual. Sim, E foi assim. sim. Então, depois do lançamento do livro, que foi na inauguração da Editares, em outubro de 2004, praticamente 3 meses, menos de 3 meses depois, eu vim morar em Foz. Eu consegui vir Muito para bom. Foz. E estou até hoje. Sim, excelente. E vale lembrar as pessoas que estejam aí se deparando com as ideias de ponta pela primeira vez, ou que estejam é, conhecendo, né, o trabalho da professora Dulce pela primeira vez, a Dulce Dal está à frente da enciclopédia da Conscienciologia, dessa assistência, né, desse mega projeto reurbanológico. Você tem também, né, professora, a reurbanização planetária como tema de pesquisa, e eu fico Sim, pensando as repercussões da vontade quando alicerçada pela cosmoética. Porque a enciclopédia da Conscienciologia, pelo que eu vejo, assim, quero saber se você concorda, ela a olhos vistos, o que a vontade, quando alicerçada pela cosmoética, a repercussão dela no planeta entre todas as mini peças. Você concorda? exato, exato, concordo plenamente. E você está falando aí da enciclopédia, né, da Conscienciologia. É claro que a participação de cada verbetógrafo a partir do livre-arbítrio de cada um, né, a enciclopédia ela é livre para quem quiser participar, tem esse aspecto muito democrático, né? Então depende da vontade da pessoa querer se auto-inserir, claro, a partir de uma afinidade da pessoa estudar o paradigma consciencial, tá certo? Não tem sentido a pessoa querer escrever um verbete sem abordar o paradigma consciencial. Mas a partir desse posicionamento, qualquer pessoa, desde o mais incipiente na conscienciologia, aquela pessoa que acabou de conhecer, que está começando a estudar, a gente já teve verbetógrafo que escreveu um verbete com menos de um ano de conhecimento das ideias conscienciológicas, né? Até aqueles super veteranos que conhecem muito, que têm muita experiência. Então, esse leque de verbetógrafos participando a partir da vontade, das vontades pessoais, cada um tem seu nível de superação e cada um tem uma vivência também que vai exigir um nível de aplicação das suas vontades, né? A partir, em função do tema que está abordando, que está escrevendo, né? E Sim, isso linka muito com o tema que você colocou, que é o da Urbex, porque isso também foi uma pesquisa muito interessante que eu fiz, né? Eu tinha essa questão da enciclopediologia, eu vinha para Foz para duas, eu tinha dois aspectos para eu voluntariar, mas eu vinha assim muito focada de voluntariar no Holociclo, além de um outro voluntariado que eu fiz. certo. Mas eu tinha eu tenho esse interesse pela urbexologia. E eu demorei algum tempo para fechar as pontas, né? Aquela bobagem da gente, que a gente fica, às vezes, algum tempo sem conectar as ideias e você fica um pouco mais perdida do que poderia, né? Então, teve um Uhum. dia que eu conectei, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa, um link muito grande entre enciclopedismo e reurbanologia. E foi quando eu escrevi o meu verbete, né, Enciclopedismo Reurbanológico, e eu me deparei, então, pesquisando, já escrevendo esse verbete, eu me deparei com uma pensata, morte pensata do professor Valdo Vieira, que ele, então, faz ali uma enumeração que começa sobre a para-reurbanologia, começa com ela, todas essas etapas até o nosso curso intermissivo,
Eu não sei se é bom a gente explicar, né, Isabela, para quem também está vendo Claro, pela primeira por favor, vez, professora. Sim. que o curso intermissivo é uma proposta, né, uma ideia vivenciada por todos nós que nos consideramos e nos avaliamos, né, nos vivenciamos a condição de intermissivistas. Então, é um curso que acontece entre uma vida e outra. E nesse curso, a gente é preparado para qualificar, para otimizar a nossa evolução a partir de estudos conscienciológicos. A conscienciologia, ela foi criada aos moldes como a gente estuda aqui hoje no planeta Terra, ela foi criada em função dos cursos intermissivos. Então, por que eu estou falando dos cursos intermissivos? Porque nessa listagem feita, que liga a para-reumanologia com o último item, que é justamente a enciclopédia da Conscienciologia, tem algo fundamental, que é a gente cursar o curso intermissivo, né? A gente participar e preparar a nossa vida aqui, intrafísica, para uma vivência mais evolutiva, mais prolífica, do ponto de vista das superações, das nossas reciclagens intraconscienciais, enfim, de fazer as mudanças que a gente precisa fazer a partir do quê? A partir da nossa vontade, é claro. Sem vontade, nada feito. Sim. Não, e aí vale um encaixe, né, professora? A relação dos nossos paradeveres, ou seja, daquilo que nós acordamos antes de ressomar, antes de nascermos nessa vida humana, com a vontade. É possível fazer essa relação? Se sim, de que maneira você pode nos auxiliar? Bom, é o seguinte, eu penso que o que se denomina para-dever, né, que é aquele dever que tem uma origem extrafísica, ele é multidimensional, ele é mais amplo que os deveres aqui intrafísicos, ou ele engloba também alguns deveres intrafísicos, né, sob a abordagem da conscienciologia. O para-dever, ele é um contraponto ao para-direito, né, que também é um direito mais amplo, que extrapola os direitos convencionais aqui e intrafisicalistas, né? Então, eu parto do seguinte princípio: ninguém tem um para-dever, considerando as leis evolutivas, as leis cósmicas e as próprias leis do para-direito, ninguém tem um para-dever que não possa realizar, que não tenha competência para colocar em prática, tá certo? Sim, E claro que se eu tenho um para-dever, isso pode estar relacionado à minha programação existencial aqui nessa vida, às questões interassistenciais, às minhas dívidas grupo kármicas, por exemplo, com a minha família, com os meus familiares mais próximos, ou até com um leque mais amplo, né, com passageiros, né, evolutivos. Então, isso tudo tem uma inteligência muito grande, né? Vamos dizer, guiando todo esse processo evolutivo. Então, a gente, mais uma vez, traz a responsabilidade do para-dever para a nossa intraconsciencialidade. Em tese, os nossos para-deveres, eles dependem também da nossa vontade. Porque se eu tenho arcabouço intelectivo, se eu tenho competência, se eu, de certo modo, me preparei para isso, e eu gostaria de estar no fluxo do cosmos, dentro das leis, né, evolutivas, das paraleis, como a gente chama, eu posso e devo colocar em prática o meu mega atributo da vontade para fazer isso acontecer. E claro que tudo começa com a questão da autopesquisa para a gente poder discernir e compreender quais são, afinal, esses paradeveres prioritários, né? sim. Então, isso é muito sério, né? Dentro da autopesquisa conscienciológica. Tem a ver, por Muito bom. exemplo, com o que a gente chama de cláusula pétrea, né? Proexológica, que eu penso que eu comentei um pouco anteriormente. Todos nós, na condição de intermissivistas, nós temos cláusulas, itens, abordagens que a gente não pode deixar de realizar do ponto de vista evolutivo.
para a nossa evolução, seria muito pertinente. E quando a gente coloca cláusula pétrea, no sentido de que não dá para mexer, é algo muito sério, é fundamental para esse momento evolutivo nosso, certo? Muito bom. Então, mais uma vez, a partir do nosso esforço máximo volitivo em prol da nossa pesquisa, das descobertas dessas cláusulas pétreas, a gente também vai aumentando esse vigor da vontade pessoal e preparando a nossa condição para realmente cumprir e sermos, né, o que também a gente considera que é desejável para todo intermissivista, e proexista, que é aquele que faz, que leva em conta uma programação existencial, daí o termo proexis, daí a importância do completismo existencial, ou seja, de você exercer, realizar, fazer de modo completo, mais amplo possível, aquilo que você se programou. E com isso você vai ampliando a sua bagagem cognitiva, a sua competência evolutiva e conseguindo também cada vez mais aprimorar a sua vontade. E aí tem um item dentro desse aspecto que é a questão do livre-arbítrio, né? Como que eu vou abrir o meu livre-arbítrio? Eu vou ter mais liberdade existencial se eu não consigo realizar nem aquilo que é um para-dever, que é uma obrigação. Não faz sentido, não tem lógica. Aquilo que é crasso, que eu preciso reparar, porque de alguma maneira eu criei algum tipo de interprisão ou alguma omissão deficitária em relação à interassistência com os meus pares evolutivos, enfim, esse tipo de abordagem. Se eu não consigo me mobilizar com a minha vontade para realizar esse tipo de coisa, como que eu vou ter mérito para ter mais livre-arbítrio evolutivo, né? Então é para a gente pensar, para refletir, né? Sim. Não, e a relação da felicidade e da pacificação íntima com a vontade alicerçada pela cosmoética, né, professora? Porque de início, para muitas pessoas, pode parecer um grande esforço, algo que seja penoso, a vontade, o posicionamento, mas, no entanto, quando entra a questão da cosmoética, a tendência é que, pelo nosso alto esforço diário, contínuo, a gente consiga aí ver inúmeros benefícios evolutivos desse posicionamento pela cosmoética. Você concorda? Exato. Sim, eu concordo. E aí a gente tem aquela questão da intencionalidade, né? Se a A sua intenção intenção, é sim. cosmoética, ela vai mobilizando e vai ampliando a questão da própria força de vontade. E também aí a Sim. gente não pode deixar de lembrar a participação dos amparadores extrafísicos ali ajudando, né? Ali fazendo com que a gente consiga ter mais foco e mais força mesmo, né? Sim. Potencializando algo que é intraconsciencial, porque tem um propósito realmente evolutivo, cosmoético. A nossa intencionalidade, por exemplo, a gente pode pensar que a base da má intenção é que leva às patologias da vontade. Lembra que eu falei mais no início sobre a questão, você perguntou sobre a questão da vontade ser neutra, né? Sim, Imagina sim. uma pessoa com uma patologia, com uma intenção super cosmoética. Ah, eu quero manipular uma nação inteira, porque eu quero ter mais poder sobre essas pessoas e, com isso, conquistar outras pessoas ou outras nações. Estou pegando um exemplo bem grande para facilitar em termos de pedagógicos, né, didáticos. Então, imagina o nível de má intenção e a total amoralidade, por exemplo, dessa pessoa, né? Está ali Sim. num antagonismo extremo à questão da cosmoética. É claro que ela vai ter uma força de vontade grande, mas ela não vai estar amparada, ela não vai ter uma força de vontade
apta a mexer e a trabalhar nas questões mais avançadas da evolução. A gente tem ali um limite também, tá certo? A gente está falando Sim, ali de uma força de vontade para fazer algo maléfico, né? Então é óbvio que isso tem uma limitação, né? Tem o que sim, a gente chama das contenções das consciências mais avançadas, né? Ali sim, tem um limite para a atuação. E o que a gente sim. quer é o oposto, né, Isabela? A gente quer Sim, aumentar o nosso padrão de cosmoética, a gente ter aquela ortointencionalidade sempre, a pensar sempre o bem e o melhor de todos e de tudo, para que a gente consiga ter uma ação plena a partir também do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, da nossa vontade, e fazer uso disso, do que a gente já tem disponível hoje, né? Porque às vezes a gente esquece, né? A gente, por exemplo, a pessoa que tem algum tipo de patologia volitiva, a tendência dela é ficar presa, mais presa à questão do determinismo. A pessoa fica se queixando, ela só fica vendo nada negativo, ela esquece o grande percentual de livre-arbítrio que ela já tem hoje disponibilizado na vida. E isso é algo que a gente precisa chamar atenção. sim, muito bom. Professora, eu tomei a liberdade de separar uma pensata do léxico de ortopensatas, que tem relação direta com vontade, só para a gente poder esmiuçar um pouco mais. Diz o seguinte: a vontade pode ser classificada de acordo com as intenções, que nós comentávamos há pouco, das consciências. A dificuldade, por exemplo, que algumas consciências autorandas enfrentam é devido à conjugação da vontade com a intenção e, logo em seguida, a autoliberação. Em síntese, a falta de autopriorização. Um tema muito recorrente aí entre os voluntários, né, da nossa comunidade é, por vezes, a dificuldade da acabativa de um livro ou daquela assistência que está engavetada. Quando a gente fala de vontade, a impressão que eu tenho é que a gente também está falando de autorresponsabilidade, não é isso? Inibe a questão da terceirização para assumir. Então, a escrita conscienciológica também está intimamente relacionada à priorização e vontade, não está, professora? Sim, sim, com certeza. É que a vontade, ela exige uma série de outros atributos, eu chamo de atributos volicionogênicos, né? Que eles Sim, compõem aquele pacote da vontade. No caso aí da ortopensata, que você leu, o professor Valdo Vieira, ele comentou sobre a questão da intencionalidade do autorando, né? Então a gente pode pensar, né, pode fazer uma análise sobre o viés da cosmoeticologia e da interassistenciologia também. Muitas vezes a pessoa está tão presa a questões egóicas ainda, tão egocentradas em relação à escrita, que ela é incapaz de perceber o quanto que ela pode fazer de assistência com aquilo que ela está se propondo. É como se a intenção tivesse trocada, invertida. A intenção passa a ser algo mais egocêntrico. Por exemplo, eu já participei de vários processos, né, de livro, além desses que eu escrevi. Eu também já fui até uma das fundadoras, né, da Uniscom. Eu já trabalhei muito com livros no passado. Eu gosto muito, eu tenho muito apreço pelo todo o trabalho que compõe a finalização de um livro, né? Desde o início, né, até a finalização. E às vezes o autorando, ele fica muito preocupado, por exemplo, qual é meu público-alvo? Ah, mas, puxa, mas eu quero ser autor, mas eu não sei escrever. E aí a pessoa, eu não tenho nenhuma verpom. E esquece totalmente um foco que seria muito, muito importante, por exemplo, da interassistência que ele pode fazer para quem está no nível evolutivo dele.
nós somos pré-serenões, nós não precisamos ter pretensão de fazer coisas mega e super top, brilhantes. Eu penso sempre o contrário. Bom, eu vou dar o meu máximo dentro do meu nível. Eu não posso entregar o que eu não tenho. Eu não posso entregar um livro com algo que não faz parte da minha intraconsciencialidade momentânea. E eu penso que, às vezes, esse tipo de intenção deslocada atrapalha demais, viu? E aí, mais uma vez, se a pessoa centra a vontade dela numa intencionalidade assistencial, por exemplo, tarística, né, que é o nosso caso aqui, pronto, eu penso que resolve demais. E parar de se preocupar com detalhes que são detalhes mesmo, né? Isso você vai... Porque uma coisa é a lei do maior esforço, no sentido de você dar o seu máximo. Isso outro aí é a vontade. perfeccionismo, né? Exato, é a vontade e a responsabilidade de cada um. A outra coisa são aqueles sonhos de consumo, aquelas idealizações, sabe, que muitos de nós fazemos. Ah, eu quero escrever um livro que seja uma verpom. Ah, eu só quero escrever se for um livrão, um tratado. Como assim? Sim. Eu já ouvi muito, Isabela, eu já ouvi de tudo. Assim, desde não vou escrever nada que já tem alguém Sim, eu escrito. também, eu também. Não tem sentido. Justamente a riqueza da Conscienciologia é cada conscienciólogo, na minha visão, a maior riqueza da Conscienciologia é esse naipe consciencial de intermissivistas em geral, que cada um coloca ali o seu micro-universo com todas as suas singularidades holobiográficas e intraconscienciais. Se a gente colocar 10 autores para escrever sobre o mesmo tema, a gente sabe que cada um vai ter uma abordagem, né? Sim. Então, E eu penso professor, que isso é tudo intencionalidade, né, Isabela? sim, não, Intencionalidade. há pouco falávamos da reurbanização planetária. A meu ver, o próprio processo de reurbanização ele é alicerçado pela pluralidade, né? É plural. Então, o fato de cada consciência ser única e já trazer aí a sua bagagem personalíssima, já confere a ela tudo aquilo que ela precisa para colocar a mão na massa e retribuir com a sua bagagem única. Exato, perfeito. É isso mesmo, assino embaixo. E a questão Professora, da... Pois não. não, diga, por favor. Não, eu só ia complementar a questão da Reubex, né, da reumanologia. A gente tem, então, por exemplo, daquela listagem que eu citei ainda há pouco, que é uma ortopensata do professor Valdo, se não me engano está na epígrafe Reubex ou algo assim, que ele começa com a pararreumanologia, encerra com a enciclopediologia. A enciclopediologia, claro, começou como sendo uma obra, uma mega gescom dele, Valdo Vieira, que é o propositor da ciência. Mas, quando ele abre para os verbetógrafos, ela se torna uma mega gescom grupal. E aí você vê a importância da escrita nesse processo, do registro escrito aqui nesse momento. E que a questão da diversidade, da singularidade reurbanológica, ela se ratifica a partir de uma escrita conscienciológica, colocando aí nos anais indestrutíveis, né, do cosmos, o posicionamento pessoal de cada um, né, com a própria conscienciologia. Isso eu acho que é muito sério, sabe, Isabela? E também eu penso que isso é dois possíveis entraves para algumas pessoas, né? Esse jogo de posicionamento com a neociência, né? Às vezes a pessoa dá uma enrolada em relação a isso. Sim. Professora, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no GrafoCons. O fato de você ter se posicionado em relação à vontade de uma maneira cosmoética, você propiciou aí que todos nós ganhássemos com isso, seja aí com gestações conscienciais ou à frente da própria enciclopédia da conscienciologia, dos livros. Somos aí profundamente gratos em relação a isso. Cada posicionamento, quando alicerçado pela cosmoética, o que eu sinto é que todo o maxi-mecanismo se beneficia.
E por isso somos aí profundamente gratos a todo o trabalho que você faz em prol da expansão da ciência com Conscienciologia no planeta Terra. Nós agradecemos muito a tua participação, Dulce. Ok, eu agradeço também muito as suas palavras, eu fico bem contente, bem feliz, é claro, de estar participando aqui do programa, da entrevista. Agradeço muito o convite e eu penso também que essa iniciativa é muito importante, né? Mais uma frente aí aberta, né, de divulgação da ciência, da neurociência, dos livros, dos autores. E é isso, eu espero que todos façam um proveito muito grande e realmente usufruam da sua vontade, da sua liberdade de expressão cosmoética, aqui nessa vida, no aqui e agora multidimensional. Obrigada. Excelente, obrigada. E além dessa sugestão de literatura de hoje, à vontade, consciência inteira, lembre-se que você, para expandir o seu universo consciencial e até a nossa capacidade reflexiva, há verbetes todos os dias sendo apresentados, né, na Enciclopédia da Conscienciologia, nas tertúlias conscienciológicas. Excelentes reflexões para você, uma ótima semana e até a próxima edição de mais um GrafoCons.